Muito bem, meus irmãos. Aqui nós estamos aqui novamente. Tivemos aqui um probleminha e tivemos uma pausa aí para nós darmos aqui uma ajeitada aqui no nosso sistema, para que a gente pudesse então continuar aí falando com todos os nossos irmãos nesta tarde, como eu vinha comentando com os irmãos, de sábado, hoje dia 7, feriado nacional, e a gente procura sempre que a gente tem condições a estar juntamente com os irmãos, com aqueles que amam a palavra de Deus, falando do amor de Deus, do amor do Senhor. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um, de todos quantos tira um tempo aí para acompanhar a palavra de Deus. Eu vou dar um tempo aí para que as pessoas possam estar entrando, se conectando aí a nossa live, e logo após aí já estarei aí entrando na palavra. Daqui a pouco vou estar entrando na palavra. Nós estamos fazendo aqui uma introdução que é muito importante, né, para a gente saber do que se trata, e para quando nós entrarmos aqui na palavra, na leitura da palavra, você, irmão, você, irmã, você que é um ouvinte da palavra de Deus, tem sede de salvação, de vida eterna, e um dia deseja estar com o Senhor na glória, possa entender o assunto e o porquê dele, tá bom? E nós vamos falar nesta tarde sobre a Igreja de Jesus. Eu creio que o sonho de todos é um dia estar na glória. Inclusive todos que partem dessa vida para outra dizem estar com Deus. É o que todos dizem, né? Porque ninguém quer ir para o outro lado, porque a Bíblia diz que existe outro lado. Tem o lago de fogo, que está preparado para o diabo e os seus anjos, que ainda ali não tem ninguém no lago de fogo. Segundo as Escrituras, as primeiras pessoas que serão lançadas no lago de fogo é a besta e o anticristo, né? Então assim, e o falso profeta, né? Eles serão lançados no lago de fogo. São duas, e ficarão ali por um período, né, longo de 1000 anos. E depois, no juízo final, então todos serão julgados. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Ali a seguir, a Bíblia fala do juízo final. No juízo final, todos serão julgados. E aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida, também serão lançados no lago de fogo, onde já vai estar a besta e o falso profeta. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as Escrituras, com a nossa salvação, com a vida eterna. Tem pessoas que não se preocupam com a vida eterna. Tem pessoas que não se preocupam em estudar a Bíblia, em saber o que a Bíblia diz a respeito da salvação, da vida eterna, qual é a fé que a Bíblia aponta. Tem pessoas que não querem nem saber, elas não estão nem aí, né? Elas simplesmente ignoram o conhecimento, a sabedoria, e seguem a sua vida. E pronto, né? Mas nós sabemos que o juízo de Deus, ele virá. O juízo de Deus virá. Deus, segundo as Escrituras, um dia ele vai julgar a todos. E interessante dizer que ele vai julgar a todos por meio da palavra, porque no Apocalipse diz que os livros serão abertos. Os livros serão abertos, de Gênesis a Apocalipse. E as pessoas serão julgadas segundo as suas obras, mediante o que está escrito nos livros. É importante nós termos um conhecimento, porque eu preciso entender que naquele dia, individualmente,
as pessoas vão ter que comparecer perante o trono de Deus. Então não tem como assim alguém salvar alguém, alguém dar um jeitinho para alguém. Não. Nem o próprio Senhor Jesus, por ser justo, íntegro, nem o Senhor Jesus vai poder fazer alguma coisa pelas pessoas naquele dia. Mas as pessoas serão julgadas com equidade e justiça. Então será um julgamento justo. A lei é a palavra de Deus é a lei. No Antigo Testamento tinha lei, dente por dente, olho por olho, as pessoas tinham que cumprir. Mas de Cristo para cá, as leis continuaram, não foi mudado as leis, ela continuou. Mas agora as pessoas não são obrigadas como antes. Não, elas não são obrigadas. Voluntariamente, elas têm que se apresentar como alguém obediente a Deus, que quer obedecer ao Senhor, para cumprir com as leis de Deus. Mas não é a lei da letra, e sim a lei do Espírito. São entendimentos que nós precisamos adquirir, né? Mas é certo que existe o céu, existe o inferno, existe os salvos e aqueles que não serão salvos. Inclusive existe também uma doutrina que diz que Deus é bondoso, misericordioso, e Deus sendo amoroso, bondoso, Ele não vai lançar ninguém no lago de fogo. Muitos dizem, como que Deus, sendo amor, como que Deus sendo misericordioso, como que Ele vai lançar aqueles que Ele criou, sua imagem e semelhança, no lago de fogo? Não, Ele não vai fazer isso. Isto é uma mentira do inimigo, uma mentira de Satanás, para que as pessoas façam tudo quanto elas acharem que devem fazer, para que as pessoas cumpram os desejos, os prazeres da carne, os prazeres da vida, gozam de tudo quanto a vida lhe oferece, sem se preocupar em obedecer a Deus, com esse discurso mentiroso e falso, de que Deus não vai condenar ninguém, de que Deus não vai lançar ninguém no lago de fogo, porque Deus é amor. Como que Deus, sendo amor, Ele vai lançar alguém no lago de fogo? Esse é um discurso de Satanás, esse é um discurso falso, para que as pessoas continuem pecando contra Deus, fazendo tudo que desagrada a Deus, tudo quanto a Bíblia, a palavra de Deus, reprova, e naquele dia seja condenado. Então o diabo é o enganador. Nós encontramos no livro também de Apocalipse capítulo 20, que o diabo é enganador. Ele engana as pessoas. Pode ver que Satanás, ele foi contra a palavra de Deus desde o princípio. Desde o princípio ele foi contra a palavra de Deus. Lá no Éden estava o diabo, estava Satanás lá no Éden. Veja bem que Deus deu uma ordem a Adão, consequentemente a Eva, que eles poderiam comer de todos os frutos do jardim, mas do fruto da ciência do bem e do mal, deste fruto diz Deus, vocês não devem comer, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então veja bem que Satanás, ele é contra a palavra de Deus. Por isso que todos quantos é contra a palavra de Deus recebem o nome de anticristo. Anticristo. Então, ante a palavra, anticristo, ante a palavra, é o oposto da palavra de Deus, é o oposto daquilo que Deus disse. Então todas as pessoas que é contra a palavra de Deus, ele já tem o espírito do anticristo. O homem do pecado, que ainda vai se manifestar, dito por Paulo em Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 7, ele já opera, o Espírito está operando na vida dos pastores, dos líderes religiosos, dos pregadores. Quem são eles? Aqueles que não atentam para a palavra.
aqueles que não querem de alguma forma seguir a palavra de Deus. Esses são aqueles que têm o espírito do anticristo. Então o espírito do anticristo é conhecido por todos quantos se opõem à palavra de Deus. Então daqui a pouco nós vamos estar falando sobre isso. Nós atrasamos aqui, como eu disse aqui no início, iniciando aqui a minha fala, devido a alguns probleminhas aqui, mas daqui a pouco nós vamos estar falando sobre tudo isso, né? E você que pode, você que tem condições, você que realmente quer a verdade, então nos acompanha, preste bem atenção no que nós vamos aqui dizer. É uma conversa que nós estamos tendo aqui com você, ouvinte, com você, irmão, irmã. É um bate-papo, né? E é importante que você também, se você quiser fazer isso, você pode expressar a tua opinião. Você pode falar algo a respeito do que nós estamos comentando aqui. Se você concorda ou não. E se você concorda, né, você vai dizer um amém. Mas se você não concorda, você pode questionar aí na live. Você pode mandar a mensagem: olha, não concordo. E dizer o porquê que você não concorda e citar, se você tiver conhecimento de algum versículo bíblico, de alguma parte da Bíblia, que leva você a não concordar com aquilo que nós estamos falando aqui, tá? E porque assim é bom, né? Assim é bom porque nós vamos entrar no assunto, e trazer um esclarecimento. Porque tem pessoas, por exemplo, que elas dizem: eu não concordo, mas elas não dizem o porquê que elas não concordam. Eu não concordo apenas, mas isso não é tudo. Se eu falo algo aqui acerca da palavra de Deus, e você que conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, não concorda, você tem que discordar mediante um conhecimento que você tenha, né? Então você tem que ter um conhecimento para discordar com base bíblica daquilo que eu estou falando aqui. Então é tudo aberto. Nós não podemos fazer nada fechado. Eu, por exemplo, aqui na congregação, eu sempre dou a liberdade para as pessoas que estão participando do trabalho, do culto, principalmente no culto de ensinamento, para as pessoas questionarem aquilo que elas estão ouvindo, desde que elas tenham uma base bíblica, desde que ela tenha um conhecimento bíblico. Porque eu sempre digo, no dia do juízo final, nenhum pastor vai poder dizer para o Senhor Jesus: não, Senhor, isso aqui deixa ele entrar. Não é o pastor, não é aquele que é dado como pastor, não é aquele que é deixado aqui para cuidar das ovelhas, para dar o alimento para as ovelhas. Nós não vamos poder fazer nada pelas pessoas naquele dia, e nem por nós mesmos, porque o que eu posso fazer por mim tem que ser aqui. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar o entendimento, eu tenho que buscar o conhecimento, porque tudo está pronto. Eu sempre digo, a Bíblia, ela é uma receita, um livro de receitas. Nem o Senhor Jesus, ele pode fazer alguma coisa pelas pessoas. As pessoas, elas precisam atentar para os ensinamentos bíblicos. Jesus deixou a receita, Jesus deixou a sua palavra, que foi colocado no papel por tintas e canetas, né, para que nós pudéssemos saber a vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus.
Como que nós vamos cumprir a vontade de Deus se nós não sabemos da vontade de Deus? Paulo, no livro de Romanos capítulo 12, no verso 1 a seguir, ali Paulo vai falando sobre o que ele deseja para os irmãos. E ele escreve então essa carta aos irmãos de Roma, dizendo: rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que vocês possam experimentar qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. E não se conformeis com este mundo, mas renovai-vos. Então, nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele diz que é o culto racional, um culto com entendimento, com inteligência. Eu não posso dar amém a algo que eu não entendi, que eu não compreendi. Como que eu vou dizer amém se eu não entendi o que foi falado? É interessante a gente ouvir de uma forma que nós possamos entender, compreender. Eu sempre digo que num culto, por exemplo, a primeira coisa que é feito, até antes de iniciar o culto, é a oração. A pessoa chega na igreja, dobra o seu joelho, vai orar a Deus, colocar diante de Deus suas necessidades, fazer seus pedidos, seus agradecimentos a Deus, né? E depois ela vai levantar da oração para um momento da adoração. Aí vem o momento do louvor, o momento em que há testemunho, vamos ouvir o testemunho, vai louvar a Deus, enfim. Aquele período ali é um período em que eu não preciso saber o que o meu irmão que está ao meu lado está falando, porque ele está dirigindo direto a Deus. Se ele está orando, eu não preciso ficar prestando atenção no que ele está falando. Não, é ele com Deus. Então, é a minha vida também com Deus. É o momento da oração. Então, você pode abrir o coração. Você pode abrir o coração. E na medida que o Espírito Santo te impulsionar, na medida que o Espírito Santo ele te convulsionar, para que você fale, você vai falar, agir de conformidade do Espírito Santo. É ele que vai manifestar na sua vida, é ele que vai agir na tua vida e fazer com que você ore segundo a vontade do próprio Deus, porque de nós mesmos, nós nem sabemos orar. Se o Espírito Santo não estiver na minha vida para me orar pelo Espírito, eu não vou orar dentro da vontade de Deus. Eu corro o risco de fazer pedidos a Deus que não seja a vontade de Deus, né? Então, o próprio Tiago fala sobre isso. Pedes e pedes maus, né? Que nós não recebemos o que pedimos, porque às vezes pedimos para o nosso deleite. Então, pedir mal, a pessoa precisa entender a vontade de Deus, até na oração. Veja bem, até na oração. Por que a necessidade do crente buscar o Espírito Santo? Por que a necessidade do crente estar cheio do Espírito Santo, mas ter o entendimento, ter o conhecimento? Porque veja bem que Jesus, ele disse que o Espírito Santo vos fará lembrar. Então, eu tenho que ter o conhecimento, porque no momento que eu estou orando, o Espírito Santo vai fazer eu lembrar da vontade de Deus que está na palavra. A vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, meu irmão, está explícito na palavra dele. Ali está a vontade de Deus. Quando é que eu vou entender a vontade de Deus para a minha vida? Quando eu entendo a palavra dele. Porque ele expressa a sua vontade na palavra. Ele falou e alguém escreveu. A vontade dele para a minha vida, para a tua vida, está lá na palavra. Então, quando eu tenho um entendimento, eu vou orar de conformidade com a palavra. Certo? Pode ver que na oração do Pai Nosso, quando os discípulos de Jesus pediram para que Jesus ensinasse eles a orar, como João Batista também ensinou seus discípulos,
Jesus orientou que eles, quando fossem orar, não ficassem repetindo as palavras, né? Palavras repetitivas, mas que eles deveriam orar assim. Não que Jesus mandou que eles decorassem a oração do Pai Nosso. Se alguém quer fazer, tudo bem, não vai estar pecando de fazer isso. Mas ali é um modelo que Jesus deu. Jesus mostra, vocês têm que ter isso aqui como exemplo. Por exemplo, assim. Ele está dando um exemplo. E um dos exemplos que Jesus dá na oração do Pai Nosso foi este. Ele disse assim: quando orar, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então vejam bem que Jesus, ele disse que os discípulos deveriam orar, fazer uma oração dentro da vontade de Deus. Ele, não que você tem que repetir o Pai Nosso, mas qualquer oração que você vai fazer, qualquer pedido que você vai fazer, você precisa fazer esse pedido dentro da vontade de Deus. Mas como fazer essa oração? Como fazer esse pedido dentro da vontade de Deus, se você não sabe qual é a vontade de Deus? Mas é isso aí que nós estamos falando. A vontade de Deus está na Bíblia, nas Escrituras. As Escrituras revelam a vontade de Deus sobre várias coisas. Sobre várias coisas. Um outro dia, por exemplo, uma irmã, que lógico, questão de ética, não vou aqui dizer o nome da irmã, me procurou e disse: ó, pastor, é o seguinte, estou com um problema na minha casa, assim assado. Ela explicou o problema, e o meu marido, ele quer fazer isso, fazer aquilo outro, e ele acha assim que ele manda, e que não tem que, enfim, né, ele quer fazer o que ele bem entende, o que ele bem quer, e não me ouve. Eu disse: não, para ouvir, acho que ele tem que te ouvir, irmão. Ele tem que te ouvir, sim. É importante que ele te ouça. Mas quando se trata de algo espiritual, primeiro esse marido tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Porque não é assim, a mulher, a Bíblia, segundo as Escrituras, a mulher deve ser submissa ao seu marido. É lógico, nós sabemos que ali a gente precisa entender que é um ensinamento para cristãos. Porque aqueles que não é cristãos não estão nem aí com a palavra de Deus. Quem não é cristão não vai seguir o mandamento de Deus. Ele não está nem aí com aquilo que diz a Bíblia. Os ensinamentos da Bíblia é para quem quer fazer a vontade de Deus, para quem quer realmente se converter a Deus. Então este marido também, ele precisa ser um homem de Deus, uma pessoa que ouviu, aprendeu, vai fazer as coisas certas. Então este é realmente um cabeça, né? Segundo as Escrituras, é a cabeça da mulher, a mulher é o corpo. Como Cristo é a cabeça, a igreja também é o corpo. A igreja tem que obedecer a Cristo, e a mulher também tem que obedecer ao marido. É uma semelhança, né? É uma semelhança. E aí, mas no caso dos dois, os dois eram crentes, né? Os dois eram cristãos. Eu disse: mas qual que é o problema? Aí ela falou do problema, e era decisões administrativas, né? Era decisões administrativas que eles conversavam e ele acabavam dando a palavra final. Não, acho que não vamos fazer assim. Mas ela achava que deveria ser do jeito dela e não do jeito do marido. Aí ela disse: mas ele não quer fazer do jeito dele. Eu disse: minha irmã, para lá. A Bíblia diz que você deve ser submisso ao teu marido. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. É lógico que esse marido deve sim pedir opinião. Todo e qualquer líder, ele deve pedir opinião. Sim. Mas não quer dizer que ele vai seguir aquilo que é contra aquilo que ele está pensando, porque ele é o cabeça. A decisão final tem que vir dele. Se ele acha que aquela opinião
que ele ouviu não é certa e correta, ele vai fazer simplesmente para agradar as pessoas. Se alguma coisa acontece e alguém tem que ser cobrado, eu estou falando que diante de Deus, é ele que vai ser cobrado, porque ele é o responsável. É isto que acontece em toda e qualquer liderança. Em toda e qualquer liderança. É o líder que vai ser cobrado. Em todo e qualquer governo. Seja ele de ordem espiritual, falando aqui do religioso, ou eclesiástico. Ele responde. Ele responde. Ele deve ouvir. Ele deve ter pessoas inteligentes. Todo líder deve ter pessoas inteligentes. Deve pegar as pessoas mais capacitadas, as pessoas mais que ele julga ser mais inteligente, né? Ele escolhe para ser o seu conselheiro, para estar ao lado dele. E quando ele vai tomar decisões, ele deve consultar então esses conselheiros. Ele deve consultar essas pessoas antes de tomar a sua decisão. Mas não quer dizer que ele vai seguir os conselhos, né, dos conselheiros, se ele julgar que não é um bom conselho. Porque se der errado, é ele que vai responder. Ele então responde. Mas por que então que ele deve então ter esses conselheiros, se os conselhos dessas pessoas, se a ideia dessas pessoas de nada vale? Se ele não vai acatar essas ideias, por que que então ele deve ter essas pessoas? Ele não precisa. Inclusive, já teve pessoas que falou isso para mim: pastor, eu percebo que é quase que inútil a gente participar de algumas decisões, porque a coisa é colocada na mesa, mas quando chega o momento de tomar a decisão, sempre o pastor toma aquela decisão que o pastor acha que é a certa e correta, que é a melhor. Eu digo: sim, mas você acha que isso é errado? Você acha que isso é errado? Porque assim, as pessoas, elas não querem buscar o entendimento. As pessoas não querem o entendimento, não são todas. Não estou generalizando aqui, mas estou falando aqui das pessoas que não pensam, as pessoas que não são bem preparadas. As pessoas não, simplesmente elas vão levando a vida, sem nenhum entendimento. E o pior de tudo, o mais triste, é que muitos não querem aprender. Elas não querem reparar esse erro gravíssimo, que é de não observar a hierarquia. Pode ver, é um grande mal, inclusive. É um grande mal. Este mal foi a causa, este mal é a causa do pecado iniciar lá nos céus, né? Iniciar nos céus. Nós vamos, eu quero que nós estamos aqui conversando, daqui a pouco nós vamos entrar no mais forte aqui do assunto, né? Eu quero aqui estar a Daniele participando, Marilene, deixa eu colocar aqui o meu óculo, né? Deixa eu ver aqui, tá aqui a Daniele participando, Marilene participando também, Marilene, sim, amém, Deus, vão dando um amém aqui, pastor Elias Nascimento, lá de Santa Catarina, Deus abençoe, pastor Elias, a paz, paz do Senhor Jesus, diz aqui o pastor Elias, paz do Senhor, pastor Elias, Deus abençoe sua vida, sua família, e enfim, os irmãos aqui
que estão participando, né? Participando aí da live. Eu sei que esse dia é um dia que muitos até tiram para lazer com sua família e enfim, por ser um feriado, às vezes trabalha durante a semana, não tem tanto tempo. Aproveita esse feriado para também dar uma atenção para a sua família, né? Mas aquelas pessoas que têm a disponibilidade de participar desse bate-papo, é importante, inclusive, você pode também fazer os seus comentários, né? Pode fazer os seus comentários. E vamos continuando aqui então. Então vejam bem, meus irmãos. As pessoas às vezes me perguntam, como eu estava comentando com os irmãos, mas pastor, tem que tomar uma decisão e de repente o pastor toma uma decisão que o pastor acha certa e correta, e as nossas opiniões, isso já aconteceu aqui na igreja, e as nossas opiniões a gente percebe que não vale, então não adianta nós darmos opinião. Mas eu quero dizer uma coisa a todos quantos estão ouvindo, e quem sabe você exerce um cargo de liderança ou almeja isto na empresa, igreja, não importa onde, né? Mas estou falando aqui de liderança. O líder, ele responde pelos seus súditos, pelos seus comandados, pela sua equipe. É por isso que existe esse cargo de liderança. Ele é um líder. E a ele é passada a estratégia, e ele vai repassar essa estratégia a quem? Aos seus comandados. Então é uma hierarquia. Vejam bem como que funciona o Estado. Uma grande empresa. Era para funcionar de uma forma eficaz. Ela precisa ter uma hierarquia, ter ordem, né? ter disciplina, para que as coisas venham a funcionar. Imagina em uma grande empresa as pessoas fazerem o que elas bem entendem que deve ser feito, não obedecer ordem. Imagina se não tem voz de comando. Cada um decide como acha melhor, né? Que bagunça que vai ser. Essa empresa não vai para frente. Essa empresa vai quebrar, com certeza, porque não, é uma bagunça. Isso é Babel. Precisa de ter organização. Então as coisas de Deus também é a mesma coisa. Deus estabelece na igreja. A Bíblia diz que Deus deu como pastores, outros como profetas, outros como doutores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para que todos cheguem à unidade da fé e que não sejam levados por vento de doutrina, por homens que têm a sua mente cauterizada e que falariam mentiras, tá? Enfim, ali está no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo 11 ali a seguir. Você pode ler lá e ver aqui o que nós estamos comentando aqui. Então Deus estabeleceu a sua igreja, o corpo ministerial, e Ele colocou ali profeta, evangelistas, Ele colocou ali pastores, doutores e mestres, aqueles que têm incumbência de ensinar com precisão, ensinar de uma forma precisa, para que todos quantos ouvem e põem em prática aquilo que está ouvindo possam ser bem-sucedidos. Eu estou falando sucedido espiritualmente falando, bem-sucedido espiritualmente falando, porque nem sempre aquilo que é bem-sucedido é bem-sucedido para Deus. O bem-sucedido do homem não é o bem-sucedido de Deus. Vejam bem que lá na igreja as 7 igrejas da Ásia Menor, tinha uma igreja de Laodiceia, que aquele povo julgavam ser ricos, eles julgavam ser bem-sucedidos
diziam eles, nós temos tudo e não temos falta de nada. Vejam bem, eles julgavam ser uma igreja bem-sucedida, uma igreja vitoriosa, uma igreja abençoada, em que Deus estava no comando daquela igreja, a ponto deles ter tudo. Eu creio que muitas pessoas testemunhavam lá na igreja de Laodiceia, dizendo: oh, Deus tem me abençoado, Deus tem suprido todas as minhas necessidades, tenho tudo. E vinha outra e outra. Era uma igreja abastada, era uma igreja, humanamente falando, vitoriosa. Humanamente falando, era a igreja vista por alguém que não entendia as coisas de Deus como uma igreja de Deus, aprovada por Deus. Crescimento, a abundância. E eles diziam: nós temos tudo e não temos falta de nada. Aí Deus revela a João na ilha de Pátimo, para que João escrevesse a revelação que Deus deu a ele e enviasse essa carta à igreja de Laodiceia, ao anjo, ou seja, ao pastor que era responsável da igreja de Laodiceia, do povo, dos irmãos daquela cidade. E Deus mandou João relatar o seguinte: vocês dizem ter tudo e não ter falta de nada. Vocês dizem isto. É o que eles diziam, era o testemunho deles. Mas na carta Deus mandou que João escrevesse que eles não sabiam. Vejam bem, eles não sabiam, não conheciam a vontade de Deus. Se conheciam, não faziam. E por isto pensavam algo quando Deus estava dando um testemunho contrário deles. Deus disse: vocês não sabem que vocês são pobres, são nus, são miseráveis, são cegos. Veja a descrição que o Senhor manda João fazer daquela igreja de Laodiceia. Que eles eram pobres, nus, miseráveis, cegos. Quer dizer, eram os coitados. Mas eles não pensavam isso. Eles não achavam isso. Era uma igreja, era um povo que se reuniam, faziam seus cultos, cantavam seus hinos, davam seus testemunhos. E os testemunhos é este: nós temos tudo, não temos falta de nada. Vejam bem que as pessoas, às vezes, elas pensam algo de si ou de outros e faz um pré-julgamento por aquilo que elas, humanamente falando, elas estão vendo, enxergando ou estão vivendo. Mas se elas não têm entendimento de Deus, entendimento das coisas de Deus, elas, coitadas, é vista como Deus, como simplesmente umas coitadas. Vejam bem que eles falavam algo, mas o testemunho que Deus deu deles era outro, bem o contrário do que eles pensavam, porque eles diziam: nós temos tudo e não temos falta de nada. E Deus dizia: vocês não têm nada, vocês são pobres, nem roupa para vestir vocês têm, vocês são cegos, vocês não enxergam, porque eles estavam com a escritura nas mãos, eles estavam com a Bíblia na mão, sim, que eles usavam para ensinar o povo, mas não entendia, não compreendia, não aplicava a palavra de Deus, não seguiam a palavra de Deus, muitas vezes porque não percebia mesmo. Porque vocês sabem que a Bíblia, hoje mesmo estava conversando com uma pessoa acerca das escrituras da palavra de Deus, e não é para todos entender, é somente aquele a quem Deus dá. Mas de hoje em dia todo mundo quer ser mestre, quando a Bíblia até diz: ninguém queira ser
a não ser aquele que é chamado como foi Arão. Veja bem que naquele período, lá no tempo da lei, lá nos dias de Moisés, as pessoas que chegavam cobiçaram o ministério de Arão. Mas Deus então impulsiona Moisés para dizer ao povo que, né, Arão foi chamado por Deus. Agora vem Paulo escrevendo a mesma coisa que ninguém queira ser, porque para o tal o juízo vai ser pior. Porque uma pessoa que se coloca na posição de mestre e ele não ensina aquilo que ele precisa ensinar, que vai permitir que as pessoas entrem no reino de Deus, ele vai impedir essas pessoas de entrar no reino de Deus. Impedir como? Com seus ensinamentos falsos, com as suas doutrinas falsas, com a fé errada que ele vai passar a este ouvinte. Então Jesus, ele disse aos religiosos da época que eles saíam para o mundo inteiro, né? Eram os proselitistas, saíam para o mundo inteiro com uma mensagem, com ensinamentos que impedia as pessoas a entrar no reino de Deus, porque os ensinamentos errados, a doutrina errada, vai impedir que as pessoas sejam salvas. É isso que o povo precisa entender, que o povo precisa compreender. Tem pessoas que dizem: não, pastor, você não pode falar essas coisas, porque se você falar essas coisas, a maioria das pessoas não pensam assim. A maioria das pessoas não pensam assim. E elas não pensando assim, então essas pessoas vão ficar contra. Essas pessoas vão ser inimigas. Meus irmãos, vejam bem, eu sou uma pessoa que tenho muitos inimigos, né? Lucas Eduardo, Deus abençoe Lucas Eduardo. Roberto, Deus abençoe, em nome de Jesus. Todos os irmãos que estão aí, Marlene, Deus abençoe a todos. Então, meus queridos irmãos, vejam bem, nós estamos aqui no bate-papo. Eu sei que tem pessoas que às vezes estão fazendo alguma coisa, algum trabalho, tem alguns afazeres, não entra, sai, tá, enfim, fica à vontade. Nós estamos aqui tranquilo, temos tempo aqui para Deus e vamos conversando aí, até porque muitos vão poder também ouvir esse vídeo, como muitos têm feito posteriormente, né? Mas tudo bem, vamos continuando. As pessoas dizem assim: mas se você continuar assim, são poucas as pessoas que você vai ter ao teu lado. Meus irmãos, ouvinte, eu estou preocupado com isso? Não estou preocupado com isso. Sabe por quê? Porque eu não sou um mercenário. Eu não sou um mercenário. Eu não vivo do suor das pessoas, que muitas das vezes dá um duro, às vezes até enferma, até doente, não muito boa de saúde, tem que levantar, correr atrás do ouro, como dizem as pessoas de fora, para trazer o sustento para sua família, para cumprir com seus compromissos, até mesmo como um cristão, né? Enfim, eu não vivo. Então eu não sou preso a essas coisas. Eu não preciso me preocupar com essas coisas. Muitos que sabem da verdade não falam a verdade, porque elas sabem que o dia que elas falarem a verdade, elas vão perder benefícios. Vão perder dizimista, vão perder amigos, vão perder suas mordomias. Isto acontecia desde o passado, desde o Velho Testamento.
em que ao lado do rei Acabe estava lá dezenas e dezenas e centenas de profetas. Mas a Bíblia diz que todos eles eram falsos. Eram falsos profetas que estavam ali. E eles estavam ali profetizando o bem para o rei. E estavam profetizando aquilo que o rei queria ouvir. Sim, é aquilo que o rei queria ouvir. Então, eles profetizando o que o rei queria ouvir, eles tinham amizade do rei. Eles tinham os benefícios do rei. Mas o que eles estavam profetizando em nome do Senhor era deles mesmos. Era deles mesmos. Porque eles estavam sendo possuídos por um espírito de engano. Nós encontramos isso no livro de 1 Reis, capítulo 22. E este espírito de engano, quando Deus disse: quem induzirá Acabe para que caia em Ramote Gileade? É lógico, ali é uma palavra figurada, uma metáfora, uma palavra figurada. O profeta está dizendo o seguinte: eu tive essa visão. Ele teve uma visão, Deus mostrou para ele uma visão. Deus, o seu sublime trono, e ali todos os anjos ao lado do Senhor, sem se movimentar, porque os anjos do Senhor, eles lutam pelos filhos de Deus. Deus dá ordem, seus anjos, ao nosso respeito. Os anjos de Deus, eles trabalham em favor daqueles que irão herdar a coroa da vida eterna. Está no livro de Hebreus, capítulo 2. Mas naquele caso ali, Deus não falou nada para os anjos e para aquela batalha. Então Acabe estava indo por conta própria, mas impulsionado por profecias, impulsionado por profetas que não eram profetas de Deus, que não eram profetas verdadeiros. E muitas das vezes eles tinham se acovardado pelo fato deles se preocuparem em perder as mordomias que eles tinham com o rei. Profetas que falavam aquilo que as pessoas queriam ouvir. E de hoje em dia nós estamos vivendo o mesmo quadro. As pessoas amontoaram para si profetas segundo as suas concupiscências, mas Paulo já falou dessas pessoas, que os homens teriam comichões em seus ouvidos, e eles amontoariam para si doutores e mestres segundo as suas próprias concupiscências. As pessoas dizem: eu quero ouvir isso, aquilo outro. E as pessoas estudam aquilo que as pessoas querem ouvir. Eles fazem pesquisas para ver o que as pessoas querem ouvir, e eles vão falar exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir. E com isto eles vão ter vários e vários seguidores, vão ser admirados por dezenas, por centenas e milhares de pessoas, porque ele está falando aquilo que as pessoas querem ouvir. É uma bolha. Então nós precisamos estarmos muito atentos, nós precisamos termos cuidado, para que nós não sejamos enquadrados como tais. Porque eu digo, no Evangelho é se ensina ou não. A palavra de Deus é se ensina ou não. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Não. Ou você é verdadeiro ou você está mentindo. Ou você está certo ou está errado. Agora tem pessoas que elas erram por não entender, mas outras erram de propósito para não perder. Então aquelas que erram por não entender ainda tem uma justificativa diante de Deus, porque elas estão errando, mas estão sendo sinceras, pensando que está acertando. É o caso de Saulo de Tarso. Saulo, por exemplo, estava errando quando ele consentiu na morte de Estevão.
Paulo errou quando ele pediu carta para perseguir a igreja que estava em Damasco. Sim, Paulo errou antes Saulo, quando ele perseguia, torturava os irmãos. Aquela forma dele agir agradava os judeus, os religiosos. Mas ele fazia tudo aquilo por sinceridade, porque ele achava que aqueles irmãos estavam invadiram Jerusalém e estava pregando uma doutrina errada, estava querendo fazer o seu povo pecar contra Deus. Mas quando o Senhor, olhando para dentro dele, mesmo ele errando, mas vendo a sinceridade dele, então revela para ele aquilo que até então ele não tinha conhecimento. E agora ele sai daquele lado e vai para o outro lado, que até então ele perseguia. E agora ele começou a ser perseguido tal como ele perseguia. Meus queridos, a gente precisa entender, a gente precisa compreender que esse dia seja um dia em que você possa realmente ser livre, em que você possa ser livre, porque tem pessoas que infelizmente elas já decidiram sua vida, elas não estão nem aí para onde elas vão, não estão nem aí, né? Tem pessoas que não querem saber, né? Já é um engano do diabo, já é um engano do inimigo. Satanás já está enganando já essa pessoa para ela não se preocupar com a sua vida espiritual. O diabo não quer que ela se preocupe com a sua vida espiritual, e assim vai ganhando tempo até ela morrer. E quando ela morrer, daí ela vai ver a bobeira que ela fez, né? Porque daí acabou tudo. Aí acabou tudo. Aí não tem mais o que fazer. E se ela fez a coisa certa e correta, tudo bem. Mas se ela não fez, meu irmão, está complicado para ela, hein? Então que Deus possa te abençoar. Eu vim aqui só para comunicar, desejarei um ótimo sábado a todos. Mas a gente começa a falar das coisas de Deus, a gente vai falando até porque esse vídeo fica aí gravado e muitos vão poder ouvir posteriormente. Mas que Deus te ajude a entender, compreender a vontade, querer de Deus, e que você possa ler a Bíblia, mas muito mais que ler a Bíblia, você possa entender que Deus tem aqueles que Ele levantou para ensinar o caminho da salvação, para mostrar aquilo que muitas vezes de si mesmo, ou por si mesmo, ela não consegue entender. Que Deus te ajude, que Deus te guarde, Deus te proteja. E se você é um eleito, se você é uma semente de Deus, certamente o Senhor Deus te revelará a sua vontade. Fique na paz de Cristo. Deus abençoe.